Vamos aprender? Quando o português cai em concursos públicos, ela é a matéria com maior quantidade de itens em uma prova. É muito raro o português ficar em segundo ou em terceiro lugar, então você não pode brincar de cirandinha com essa matéria e nesse vídeo vou te ajudar a ter um belo português. Mas não é um belo português só para sair por aí corrigindo a garotada ou falando pro amigo que o certo é para eu fazer e não para mim fazer. Apesar de ser maravilhoso você entender isso no seu dia a dia, para sua prova o buraco é muito mais embaixo. Então eu vou te ensinar a lidar com esse buracão da forma mais tranquila possível. E aqui no Esquemaria, é válido lembrar disso, existe um sistema anti-pausa que é um link. Os nossos vídeos têm um link para um resumo do conteúdo, então você pode ver o vídeo todo sem pausar e depois ao final do vídeo vem um link com um resumo do que foi visto. Ou seja, você pode ver tudo sem precisar anotar nada. E para começar, eu vou te trazer para o mundo do o que mais cai contra o que menos cai em português. Acentuação gráfica, pronomes relativos, concordância verbal e nominal e uso da vírgula. Esses são os assuntos de gramática que mais caem em provas de concursos públicos. E aí eu te pergunto, você vai tirar um notão em português estudando só essa parte da matéria? Não mesmo! Todos esses assuntos precisam de conhecimentos prévios de gramática para serem entendidos, então não faz sentido você estudar só o que mais cai, sempre. Sim, eu sei que Sabichão disse que você vai superar todas as suas dificuldades em português somente focando o que mais cai. Então eu trouxe aqui o meu repelente de Sabichão, porque em português também é importante saber o que menos cai. Então é legal saber o que mais cai, mas é fantástico saber o que menos cai. Assim que eu comecei a estudar para concursos públicos, eu entrei em um cursinho super bom, dos melhores em Brasília, e na primeira aula, a minha professora, que era ótima em didática de português, me ensinou os seguintes assuntos: noções de fonética, fonemas e letras, divisão silábica, encontros vocálicos, encontros consonantais, sílabas, parônimos e homônimos. Fazendo um filtro das questões desses assuntos todos que eu aprendi na minha primeira aula, anos atrás, eu encontro hoje exatas 22 questões do CESP sobre esses assuntos. Sim, somando tudo, são 22 questões do CESP sobre tudo aquilo que a minha professora passou durante a aula. Sabe qual é que é o total de questões do CESP de português, considerando essas mesmas provas em que eu fiz essa pesquisa? 11.244 questões. Sim, você ouviu certo. De 11.244 questões, somente 22 questõezinhas eram de noções de fonética, fonemas e letra, divisão silábica e tudo aquilo que eu aprendi naquela aula. Isso significa que as chances de aquele assunto cair na minha prova eram de menos de 0,2%. O maior problema que eu vejo aqui não é só o fato de a minha professora ter ensinado aquele conteúdo durante a aula. O maior problema é que eu saí daquela aula disposta a fazer o que os concurseiros aprovados fazem: revisar a matéria, entender sozinha, estudar em casa, ler teoria e fazer mais questões. Ou seja, eu estava dando muita importância a um assunto cujas chances de cair na minha prova eram de menos de 0,2%. Isso significa que eu estava dividindo a minha atenção, a minha memória e o meu tempo precioso de um jeito errado. Seria muito mais inteligente da minha parte ter feito uma pesquisa rápida e ter entendido que aquele conteúdo não merecia aquela atenção toda. Então, uma vez que você tem entendido que você tem que saber o que mais cai, mas tem que saber principalmente o que menos cai, a próxima coisa é fazer isso com a banca do seu foco final. Veja bem, eu dei o exemplo aqui com provas do CESP. Por quê? Porque CESP era a banca principal para a área administrativa de concurso de alto nível, que era a área em que eu focava. Você vai pegar para a sua banca porque pode ser que a sua banca adore fonemas. Vá saber, cada banca com a sua loucura. A FGV, por exemplo, ama uma gramática muito doida, mas sempre cobra essa gramática muito doida do mesmo jeito. Então não dá para sair estudando português no CESP comparando com o da FGV. Agora, essa questão da banca é incrível, porque tem muita banca desconhecida nesse Brasil. Nesse caso, eu separaria entre bancas maiores e menores. Por exemplo, a FCC
tem muita questão de português, mas a banca Nova Era FM Muda Brasil, do Cafundó do Judas, tem poucas provas antigas. Nesse caso, é melhor pegar pelo estilo da banca. Se ela cobra múltipla escolha, como é o caso de quase todas as bancas no Brasil, tirando o CESP, faça questões de múltipla escolha de outras bancas. Se ela é no estilo certo ou errado, como é o caso do CESP, daí você vai lá e faz a seleção de conteúdos mais importantes com base no CESP. Não é de hoje que falam para você focar a banca, né? Só que até agora você não entendia por quê. Agora você entende. A banca seleciona os conteúdos com um estilo próprio de ser. Então, ter essa noção é muito importante. Lembre-se, é melhor fazer uma rápida pesquisa e descobrir quais conteúdos são mais preciosos para aquela banca, porque daí você vai saber para qual conteúdo dar menos atenção. E nós já passamos pelas partes iniciais do português, o que mais cai, o que menos cai, descobrir a banca, e agora vou dar algumas dicas de provas mesmo para você entender como aplicar tudo isso. Então aqui entramos no básico para você se dar bem em português. Se você pegar no Instagram, dá para você seguir vários perfis, inclusive o do Esquemaria, para pegar alguns resumos de dicas legais e conteúdos que podem cair em português. Eu, inclusive, separei alguns desses conteúdos principais aqui, então pegue logo essas dicas a partir de agora. Em interpretação, você nunca deve extrapolar o conteúdo do texto. Se o texto disse, o Esquemaria é um ótimo site de concursos públicos, e a questão disse, o Esquemaria é um site de concursos públicos para gente esforçada, a questão estaria errada porque ela estaria extrapolando o que foi dito no texto. Então, nunca entre na ideia de presumir as coisas. Foque o que o texto disse, implícita ou explicitamente. Em interpretação, também é importante que você faça 3 leituras do texto. Uma leitura completa, sem parar. Uma leitura dinâmica, só para separar os conectivos que estiverem no texto. E depois uma leitura enquanto a questão é resolvida. Em morfologia, saiba diferenciar nas frases o que são substantivos, numerais, artigos, pronomes, adjetivos e verbos. Você vai literalmente resolver frases separadas, porque isso será uma base para todo o conteúdo mais importante de concursos de português, que são aqueles conteúdos que eu falei lá atrás. Pronomes relativos, concordância verbal e nominal e uso da vírgula. E no caso de ortografia, vire um nerd em acentuação gráfica. Todo o restante de conteúdo de ortografia é praticamente irrelevante para o CESP, que gosta de cobrar muito mais os significados e os sinônimos das palavras, em detrimento da forma como elas são escritas. E alguns elementos clássicos que caem em provas de português são errar o futuro do subjuntivo dos verbos ver e vir. Quando eu vir meu nome na lista de classificados, ficarei feliz. Do verbo ver no infinitivo. Quando eu vier morar nessa cidade, trarei meus cachorros do infinitivo vir. Para não errar isso, você deve estudar verbos especificamente, o que é o infinitivo e como são conjugados os verbos no futuro do subjuntivo. Se você tiver dúvidas quanto à conjugação dos verbos, utilize a ferramenta Conjuga-me, que está disponibilizada no link do artigo do Esquemaria relacionado a esse vídeo. Esse link vai aparecer ao final do vídeo, mas também está na descrição desse vídeo no YouTube. Continuando com as nossas frases, prefiro ler um livro a ver um filme. Você não pode dizer prefiro ler um livro do que ver um filme. Com o verbo preferir é sempre a e nunca do que. Em colocação pronominal, as orações não podem começar com o pronome. Portanto, o certo é ajude-me, Carol, e não me ajude, Carol, ou me ajuda, Carol. Eu separei um artigo do Esquemaria, você pode clicar aqui para ver todas as anotações mais importantes do que foi falado hoje para você. Nesse mesmo artigo, eu dou dica de qual curso pela internet é o que eu considero mais bacana de português, que é uma dúvida que os visitantes do Esquemaria sempre têm. Então pode clicar aqui para ler esse artigo. E mais uma vez, obrigada por ter vindo até aqui. Lembrando que o canal sempre tem conteúdos super didáticos de concursos públicos e também temos aulas grátis das matérias principais de concursos rondando o nosso canal. Então seria muito inteligente da sua parte
se você curtisse esse vídeo e se inscrevesse no canal por aqui. Obrigada por ter assistido e eu te vejo no próximo vídeo.